No episódio de hoje a gente vai falar de uma coisa que muita gente acha que talvez seja a única coisa que vai te fazer conseguir um estágio, mas não é. A gente vai falar sobre o famoso QI, quem indica, ter indicações para vagas de estágio. Você já foi indicada para alguma vaga, Camilinha? Já fui. De 5 estágios que eu fiz, eu já fui indicado para 2. Mas óbvio que não foi aquela indicação que... Camila vai ser indicada pra tal e já tá com a vaga garantida. Não, tem todo o processo que é justamente o que a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje. O que é a indicação, né? Vamos explicar isso daqui. Você indicar alguém é basicamente você colocar sua mão no fogo ali e falar, olha, pode confiar nessa pessoa. E geralmente a gente indica pra pessoas que a gente conhece. Então, por exemplo, você comprou lá um produto novo, sei lá, fala algum produto aí. Pó de café. Você comprou um pó de café, você é amante de café, você adora café, e aí você tá trocando ideia com seus amigos falando sobre café. E a pessoa, nossa, tô procurando um café, eu tô fazendo um café, mas não fica forte, não fica igual o café da minha mãe, da minha avó, não sei o que fazer e tal. E aí você, Camila, no meio da roda do rolê, você fala, você não sabe. Eu tô usando um pó de café que no coador é mais forte. Que você faz e no coador é mais forte. Fica uma delícia. Você, Camilinha, vai lá e indica esse pó de café pra pessoas. Fala, olha, pode comprar esse café X, porque ele é exatamente assim como você tá procurando. Acho que faz muito sentido. Você não vai ficar precisando ir no mercado testar vários cafés diferentes. Compra esse café aqui que eu tô te indicando que ele é bom. E aí a pessoa vai lá e fala, olha... Beleza, Camilinha me indicou, confio na Camila. Camila não ia me indicar um café ruim, não ia me indicar qualquer coisa. Então você vai até o mercado, seu amigo vai até o mercado e compra exatamente o café que você indicou, que você recomendou, justamente porque ele confia em você. Ele vai lá, testa o café, vê se gosta ou não. E é a mesma coisa que acontece com as indicações. Às vezes o RH tá lá procurando um estagiário, é difícil encontrar as pessoas, tem todo o processo seletivo e tal, e muitas vezes alguma pessoa que tenha relação, alguma pessoa da empresa, alguém que conhece, vai lá e indica, olha, você tá procurando estagiário? Eu conheço fulano é bom, fulano pode mandar bem e tal, vou indicar o fulano pra você, pra fazer esse processo de estágio. Então é basicamente isso, você faz pular algumas etapas com a sua recomendação, porque é uma pessoa que é de confiança e provavelmente não vai indicar alguém ruim. E esse negócio de indicação é um assunto polêmico, a gente adora falar que todo assunto é polêmico, mas esse realmente é polêmico. Por quê? Tem muitas pessoas, muitos universitários que acham que só dá pra entrar em um estágio foda se você tiver uma indicação, se você tiver o QI. Se você não tiver, esquece, você vai entrar numa empresa qualquer. Só que é uma mentira, isso é uma falácia, isso não existe mais. Não existe mais. Isso quer dizer que realmente um dia existiu. Tudo normalmente que acaba ficando forte na cabeça das pessoas é porque em algum momento foi uma realidade. Então, se a gente tira um zoom do momento que a gente tá hoje em dia e olha um pouco mais pro mercado de trabalho do passado, realmente o QI importava. Se você era indicado, aquela vaga provavelmente era sua. Se você tinha, minha mãe é amiga de tal pessoa, meu pai, minha tia, meu tio, e te indicam, era muito provável que você ia entrar. Por quê? Se a gente olha para o processo seletivo como um todo, antigamente não tinha tanta tecnologia, então o processo seletivo era muito humano, precisava realmente das pessoas ali, atentas, procurando por universitários. Então, sei lá, tinha uma vaga específica na empresa estagiário sênior. Como que era antigamente? Você ia receber 50, 100 currículos. Só que não teria um robô analisando ali quais são as palavras-chave, quais são os requisitos, tá realmente dando match do que eu divulguei em um site? Não. Ia precisar de uma pessoa pegando papel por papel e falando, tá, esse não. Faltam 49. Esse não. Esse não. E se viesse alguém te indicando, igual você deu o exemplo do café, ao invés de você ter que perder tempo experimentando café por café, você já vai direto na indicação. Então, antigamente, o processo seletivo era isso. Nossa, alguém veio com uma indicação, é essa pessoa. Pronto, vai ser essa. Porque não tinha exatamente esses robôs, essas automatizações para entender já qual que é o perfil ideal. Não, era muito humano, muito humano. E hoje em dia, com esse avanço tecnológico, com esse avanço do conhecimento, o RH mudou muito. Os processos seletivos de estágios mudaram muito. Antigamente, acho que até na nossa época... É engraçado falar isso, né? A gente tá velho. Ficando velho. Mas na nossa época, pelo menos, eu não me lembro de fazer
tanto teste lógico, tanto teste comportamental, teste cultural, porque antigamente, sei lá... 3, 4 anos atrás. 3 a 4 anos atrás, ainda não era tão presente isso, porque ainda estavam testando. Só que agora já tá testado. Já entenderam que quanto mais teste, quanto mais resposta, quanto mais dados você dá, mais dados eles conseguem colher, cruzar com algum conhecimento e falar, ó, isso daqui, essa pessoa dá match com a vaga, um possível potencial de match, se não. Então, hoje a indicação, que até comentei que eu já fui indicada, mas não é que eu consegui, eu ganhei a vaga, não. Eu pulei algumas dessas etapas porque alguém de dentro da empresa falou, olha, ela dá match. Mas vê aí se realmente funciona com a vaga, vê se o gestor gosta, vê se o RH gosta. Então, o QI um dia funcionou, mas hoje em dia já é um negócio totalmente diferente. É isso que a pessoa que estiver ouvindo esse podcast tem que colocar em mente. E é até legal a gente entender também por que as indicações são interessantes. Então vamos pegar aqui. A empresa, ela faz o processo seletivo. E cara, como você falou, o processo seletivo é um negócio custoso de tempo, de energia, de pessoas. Vai ter que ter alguém avaliando, fazendo filtros e tal. E como que funciona? Vamos pegar esse exemplo de quando você entrou no Itaú, que foi através de uma indicação. Cara, o Itaú no processo normal, o que ele faz? Ele vai até uma empresa dessas de vagas, que tem várias, e ele fala, olha, eu tô com um processo seletivo aqui, eu quero contratar 100 estagiários. E aí o que eles fazem? Anunciam a vaga lá, e aí tem todo o processo de passar por essa empresa terceira, para eles fazerem esse filtro inicial, aplicarem os testes de lógica e tudo mais. E aí o que acontece? Quando um estagiário é contratado através dessa plataforma, o Itaú ele paga por essa contratação. E aí, até trazendo uma curiosidade pra galera, geralmente essa contratação, ela custa mais ou menos um salário do estagiário. Então, por exemplo, o salário do Itaú é de R$ 2.300, geralmente o Itaú paga R$ 2.300 pra empresa que faz o processo dela por estagiário contratado. Então, além de ter o trabalho de conversar com o estagiário, fazer entrevista e tudo mais, ainda vai ter que desembolsar essa grana. Então, se vem alguém de fora e indica uma pessoa, fala, olha, eu conheço a Camila, eu trabalho aqui no Itaú e eu sei que a Camila tem um perfil parecido com o nosso, acho que ia dar match e tal, e indica a pessoa, porra, o RH economizou todo esse tempo de ficar filtrando, fazendo uma série de coisas pra ver se a Camila tinha match ou não, e ainda economizou o que ela pagaria pra empresa terceira. Então, pra empresa, isso é muito interessante. E aí, volta exatamente no ponto que você falou. Antigamente, cara, a indicação ela era como? Olha, a pessoa, o pai dela tinha muitos contatos e aí o pai conhecia uma pessoa que conhecia outra que trabalhava na empresa. E aí falava, olha, filho do fulano tal vai vir participar do processo, contrata. Nem filtrava a pessoa, nem fazia entrevista e tal. Hoje em dia, as empresas valorizam ainda a indicação. A indicação é um negócio que pode te abrir muitas portas, mas não é mais um negócio decisor pra você conseguir o estágio. Você ainda vai ter que fazer igual você foi indicada, mas, você ainda teve que fazer entrevista, teve que passar por algumas etapas antes de te contratarem. Isso não garantiu a sua aprovação dentro do processo, né? Até porque se a gente continuar falando dessa visão empresarial que você trouxe, que indicação é mais barato, cara, se você traz, por exemplo, um estagiário por indicação, o QI, não vamos nem avaliar, já vamos contratar essa pessoa. Imagina que esse estagiário não dá match de jeito nenhum com a vaga, não tem fit cultural e vai passar 3 meses, esse estagiário ou vai ser demitido, ou vai pedir demissão. Isso é um custo, porque, de novo, ou vai ter que procurar um RH e pagar pro processo seletivo, ou, de novo, vai ter que ser indicado, e, de novo, pode ser que role uma dor de cabeça. E ainda tem outra coisa, que às vezes a pessoa não vai ser demitida e não vai pedir demissão. Vai ficar uma pessoa encostada lá, que todo mundo vai falar, não pode demitir fulano, porque ele é filho do conhecido de não sei quem. Não pode... E aí já fica um negócio ruim pra empresa. Acho que isso é um motivador também pra muitas empresas diminuírem muito ou até pararem, principalmente empresas grandes, de contratar só porque foi indicado, porque isso fica custoso para ela no longo prazo, tanto financeiramente quanto de ter que ter uma pessoa no time que não tá agregando, que não tá trazendo nada de valor e você mantém ela lá só porque fulano indicou, sabe? Com certeza. Hoje a indicação é um foco a mais, é uma atenção a mais em você durante o processo seletivo. Ponto. Não garante aprovação.
E muita gente coloca esse negócio de tipo, estágio você só consegue por indicação. Então a gente já falou aqui que é mentira, você não consegue só por indicação. Tanto é que as empresas estão fazendo muito mais desses processos seletivos justamente porque tinha muita gente que não tinha como ser indicada por alguém, mas que a pessoa era muito boa e a empresa estava perdendo. Então cada vez mais as empresas estão querendo trazer pessoas que não têm esse tipo de acesso, de networking e tal, porque são pessoas boas. Então já eliminar isso aqui da cabeça que não é só por indicação que você consegue estágio, mas é sim uma oportunidade a mais que você tem de ter mais chances dentro do processo seletivo. E aí a pessoa já fala, mas nossa, ferrou então. Eu não tenho quem me indique, meus pais não têm contato, eu não tenho networking com ninguém relevante, não conheço ninguém que pode me indicar, ferrou. Não, é uma puta oportunidade pra você a indicação, mesmo que você não tenha quem te indique. Porque você consegue justamente criar a sua própria indicação, né? Um estagiário sênior consegue criar essa própria indicação. E faz isso através do modo CDP, que é o modo cara de pau. Tem até, enquanto você tava falando aqui, veio aqui a minha lembrança. No finalzinho, quando eu tava ali no Itaú, antes de pedir demissão, ia falar ser demitida, né? Um pouco antes de eu sair do Itaú pra empreender, eu lembro que tinha uma vaga no Itaú, era uma área que acho que eu tinha relação lá em marketing, eu não lembro direito, e tinha uma vaga e a gente indicou pros alunos. A gente falou, galera, tem uma vaga aqui no Itaú, tal, e tinha o contato ali da pessoa. E um aluno nosso, eu não lembro exatamente quem foi pra falar aqui, mas eu lembro que um aluno nosso veio e falou, Cami, tem como você entrar em contato pra entender um pouco mais sobre a área e até indicar o meu currículo, porque eu acho que talvez tenha um peso a mais você me indicando, falando que eu sou seu aluno e tudo mais. E eu lembro que eu fui lá no chat, no Teams, e eu chamei essa pessoa e falei, cara, que legal, tô vendo que, na verdade era pra vaga dessa pessoa que eu chamei, ele ia sair também pra empreender, e eu nem sabia, fiquei sabendo ele na hora. Falei, cara, que legal que você vai empreender, eu também vou pedir demissão, vou sair daqui a pouco. Ele, eu também. Falei, putz, tem um aluno nosso que é muito dedicado e tal. E voltando justamente aquilo que você falou no começo, uma indicação é você botar a mão no fogo por alguém. Uhum. Então não adianta também indicar qualquer um. Eu indiquei aquele aluno porque eu sabia da trajetória, tinha visto a evolução, vi o currículo e tudo mais, e eu senti que o perfil ali encaixava. Eu falei, nossa, tem esse aluno, tal. Ele, manda meu WhatsApp que eu já vou conversar, já vou dar umas dicas pra ele, e quando o gestor chamar pra conversar, ele já vai estar preparado. Então o modo CDP é isso. É o modo cara de pau. Se você não tem indicação, mas você quer entrar numa empresa, você tem que criar sua própria indicação. Então, se você conhece alguém que trabalha lá, só que você não conhece exatamente quem trabalha lá, você pode pedir. Ou a gente tem o nosso exemplo épico, que foi o Vini, um aluno nosso, que o sonho dele era entrar no PicPay. E o que ele fez? A gente juntou, mostrou a estratégia do modo CDP pra ele e falou, cara, não precisa ter processo seletivo aberto. Você precisa ter garra e estratégia. E a gente passou toda a estratégia e falou, agora você, com tudo isso aqui, vai atrás de algumas pessoas do PicPay e vai conseguir sua própria indicação. E qual que foi o resultado? Conseguiu a entrevista. O PicPay não tava nem com o processo seletivo aberto, mas assim ele conseguiu a entrevista dele, né? O CFO, eu não lembro se era CFO, o CFO. O CFO indicou ele pro RH, o RH foi lá e marcou uma entrevista. Então é muito disso. Ele não conhecia ninguém do PicPay. É muito relevante esse ponto. E até a gente fala de indicação e, cara, as empresas buscam indicação. E as empresas pedem indicação. Aqui pro estagiário sênior a gente já teve Ambev, já teve outras empresas pedindo pra gente falar, tem alguém aí que você acha que é bom pra você me indicar? E, cara, se a gente vê que os nossos alunos têm potencial, a gente vai e indica, sabe? Mas é muito disso que você falou. Quando a gente tá indicando, a gente não tá só falando, vê fulano, não. Tá o currículo. Tá o currículo. A gente tá colocando a nossa credibilidade em jogo. Então, até lembro, quando a gente abriu essa última turma, teve um menino que ele falou, olha, gente, como que funciona o programa de vocês? Vocês vão indicar pra vagas e tal? Eu falei, cara, você vai estar no programa, você vai ter contato com a gente. A gente tem contato com empresas, tem networking com pessoas relevantes. E a gente já indicou vários alunos. E aí eu falei pra ele, mas não pense que é porque você entrou no programa que a gente vai te indicar. A gente vai te indicar. Se a gente vê que você tá acompanhando, que você tá tendo evolução, que você tá participando, tá tirando dúvida. Então é assim, você tá criando uma oportunidade de você fazer networking com a gente. E aí a gente te indicar ou não vai depender mais de você do que da gente querer te indicar, gostar de você. Porque a gente não vai sair indicando
indicando todos os nossos alunos. A gente indica quem a gente vê que é bom. Justamente porque quando a gente faz uma indicação, a gente tá colocando o nosso nome, Ricardo Camila, em jogo e tá colocando a credibilidade do estagiário sênior. Então não dá pra gente sair indicando todo mundo. E uma coisa que muita gente erra é falar, não, vou conseguir indicação. E aí sai pedindo pra gente que nem conhece, que você nem conseguiu se mostrar pra pessoa, sai lá implorando pra te indicarem. Cara, isso não vai acontecer. É a mesma coisa ver post em LinkedIn. Nossa, isso me irrita num nível. Da galera colocando lá no LinkedIn. Estou à procura de estágio. Me indique pra alguma empresa. Open to work, desempregado e tal. Cara, ninguém vai querer te indicar por causa disso, sabe? Você não tá agregando valor nenhum, só tá pedindo. É a mesma coisa que alguém chegar a mandar no direct pra gente. Me indica aí pra uma vaga no Itaú. Isso acontece muito. Muita gente aborda a gente assim. E cara, não, a gente não vai indicar, porque a gente não te conhece. Exato, a gente indica os nossos alunos, que a gente vê que tá evoluindo, que tá tendo progresso e tal. E a gente ajuda nisso também. E aí a gente indica. Só que alguém só chegar e pedir uma indicação, a gente não vai indicar. Porque a gente não conhece, é o nosso nome em jogo. Então é muito importante ter isso em mente. Assim como nossos próprios alunos, a gente não indica. A gente prepara pra quando tiver uma oportunidade de indicação, aí a gente vê se tá preparado ou não. Mas falando aí de indicação, a gente tá falando muito do lado de quem tá indicando, de colocar a mão no fogo e tudo mais. Eu sei que você já teve indicações durante a sua carreira, eu queria saber como que foi, qual que foi a história? Já tive 2 indicações. Uma foi um convite, na real, e a outra foi uma indicação. Então, o primeiro convite que eu recebi, eu participei de um evento que chama Startup Weekend. E aí, nesse evento, você fica lá 3 dias, você vai na sexta-feira, 7 horas da noite, e aí você fica até domingo, 7 horas da noite, onde você tem que criar uma startup do zero. Então, você vai, testa negócio, você sai pra fazer pesquisa com as pessoas na rua, você tem que fazer uma venda. Então, é literalmente você criar um produto do zero e vender esse produto. Saudade da época que não existia Covid. Saudade de quando não existia Covid. E aí o mais legal era que assim, a gente formava os grupos na hora, então pegava pessoas com diferentes conhecimentos, alguém que era mais voltado para design, para poder montar o aplicativo visualmente, alguém da área de tecnologia para ver se o negócio era viável tecnologicamente, alguém da área de negócio para ver se ia dar venda e tal. Então você montava o grupo na hora com pessoas que você não conhecia. E aí o que foi legal? Eu tava no comecinho da faculdade ainda, virgão de tudo, e eu fiz networking com um cara lá que ele era do meu grupo. Então, a gente ficou por 3 dias trabalhando junto, o cara vendo como eu trabalhava, me conhecendo e tal. E a gente criou um relacionamento ali. E depois de um tempo eu tava conversando com ele depois do evento, depois que a gente já tinha apresentado tudo. A gente tava conversando, e aí, como que estão os projetos? O que você tá fazendo? E o cara falou, olha, tô abrindo uma empresa aqui, ele que tinha me chamado. Tô abrindo uma empresa de tal coisa. E, cara, eu queria muito você no time. Você pode me falar o que você quiser fazer que eu te coloco pra fazer aqui dentro, mas eu queria você. Então, olha, eu não conhecia o cara antes, ninguém me indicou pra ele, mas dentro daquele evento eu criei um networking com o cara, eu consegui mostrar o meu valor pra ele e ele me queria dentro do time, sabe? Então essa foi a primeira situação. E esse é um ponto legal que você falou de networking. Eu criei valor. Networking é isso. Você criar valor pra poder colher valor. E poder criar valor, gerar valor é o quê? É às vezes você saber trabalhar. No seu caso, lá o Startup Weekend, todos vocês tinham que montar uma startup, uma empresa. Então ele viu quais eram seus valores, a sua forma de trabalho. Às vezes você não foi assim, atropelou a ideia de alguém, você acolheu, trabalhou junto. E ele falou, caraca, isso é sensacional. Você agregou valor, às vezes você trouxe algum conhecimento novo e ele retribuiu isso de alguma forma. Isso nunca vai ser uma regra. Agreguei valor, preciso ganhar valor. Não. Networking é um negócio natural. Quanto mais natural você tornar isso, mais coisas você vai conseguir ganhar com a sua rede de contato. Com certeza, é um negócio que você vai nutrindo ao longo do tempo. Então, não cheguei lá e pedi uma vaga de emprego pra ele. A gente tava numa situação em que a gente trabalhou junto, ele me conheceu, e aí, por algum motivo, quando ele tava montando a empresa dele, ele precisou de alguém. E, ele lembrou de mim, porque ele já tinha visto como eu trabalhava e tudo mais. Então, isso é muito importante. E a segunda situação foi quando eu tava no banco, eu tinha começado a estagiar na área comercial, e aí eu recebi o convite pra ir pra área de produtos do outro gerente. E aí o que aconteceu? Eu fui pra lá, só que eu tinha conseguido mostrar muito meu trabalho na onde eu tava, porque eu criei um projeto, que foi o que me fez receber o convite, mas eu criei um projeto que era totalmente fora do meu escopo, não tava dentro das minhas atividades, não era esperado que eu fizesse aquilo, então eu entreguei a mais do que era esperado de mim, e eu criei a minha imagem lá dentro. Over-delivery Over-delivery, que é over-delivery, você entregar mais do que é esperado. Então você vai num restaurante, você pediu um prato de comida, vão te entregar no iFood um prato de comida. E beleza, você tava esperando aquilo.
aquilo. Só que se te entregarem um bombom junto, uma sobremesa junto de brinde, cara, aquilo foi over delivery. Era mais do que você estava esperando. Você vai falar, nossa, que foda esse restaurante, vou pedir lá de novo. Ia dar um exemplo, queria dar um exemplo disso daqui, que é o seguinte, quando você ia no restaurante presencial e você pedia conta, muitos restaurantes davam alguma bala, algum chocolate, não dava? Sim. E sabe por que criaram aquilo? Porque quando você sentia que ganhava alguma coisa, você queria dar algo em troca. Então, normalmente, as pessoas davam gorjeta pro garçom quando ele te trazia alguma bala ou algum doce. Então, é aquele sentido de reciprocidade. Sim, genial. É super importante você fazer isso. Então, eu sempre fiz isso na minha carreira, sempre tentava fazer mais do que era esperado de mim. E aqui no Estagiário Sênior também. A gente tem o programa, a gente fala, olha, no programa você vai ter acesso a isso. A pessoa entra no programa, cara, a gente dá mais. A gente falou que ia ter 5 encontros, a gente dá 6. A gente dá coisas que não estavam no que a gente vendeu, justamente para causar essa experiência melhor. Então, isso é muito importante. E como eu fazia isso na minha carreira, a gente faz hoje no Estagiário Sênior, e foi isso que me levou a receber uma indicação na minha carreira. Então eu tava naquela fase de trocar de comercial pra produtos, e quando eu fui pra produtos, o meu gerente antigo, ele falou, puta, esse moleque é bom e tal, e aí ele tinha um amigo, e ele sabia já que eu tinha vontade de empreender, que eu gostava de startup, então de novo, a importância de você ser transparente com a empresa, e aí eu saí pra lá. E aí, um pouquinho antes, ele falou, olha, eu tenho um amigo que ele tá montando uma startup, a gente foi trainee junto quando eu trabalhava no Santander, ele tá montando uma startup, eles já estão indo pra 3ª rodada de investimentos, tá recebendo milhões de investimento e tal, e ele tá precisando de uma pessoa de produtos. Ele me pediu indicação e a primeira pessoa que me veio na cabeça foi você. Você quer fazer uma entrevista com ele, quer ir lá conversar com o cara e tal? E eu fui, fiz a entrevista, achei animal. E aí fiquei naquela, tipo, negociando o salário, consegui bater o salário do banco, ia ganhar mais do que no banco e tal. E o cara gostou muito de mim, por quê? Foi uma indicação, o cara tinha sido trainee junto com ele, o meu gerente. Então ele confiava na indicação dele, sabia que ele não ia indicar qualquer pessoa. E aí eu fui lá, consegui me vender, consegui me mostrar. Então o cara queria que eu fosse pra lá, sabe? E aí depois acabei decidindo continuar no banco por causa do meu objetivo de carreira, mas foi uma indicação muito forte e que aquilo você vai vendo que, cara, conforme você vai conseguindo mostrar seu trabalho, entregar mais do que é esperado, você abre portas pra você. E eu não conhecia, não tinha contato com ninguém. Foi justamente mostrando o meu trabalho que me levou a essa indicação. E aí foi justamente assim que eu entrei no Itaú. Eu também não conhecia ninguém, nunca consegui mostrar meu trabalho pra ninguém dentro do Itaú, só que surgiu uma oportunidade na minha vida que eu consegui aproveitar e acabou me levando pro ponto final, que foi a contratação. Mas como que foi isso no detalhe? Cara, na época foi ano passado, né? Foi 2020. Foi. 2020, o Itaú tava com um programa de trainee aberto. Eu fui passando das fases, passei 1, 2, 3, chegou na 3ª fase. Você tinha que montar um case de negócio. Nossa, e o case era difícil, porque o case era, você tinha que... Qual que era o case? Eu nunca lembro. Era o case da rede, que a rede é a parte de maquininhas, né, do Itaú. E aí eles tinham um desafio que era o seguinte, a rede, ela sempre foi posicionada para empresas maiores. Então, médias e grandes empresas. Só que aí começou a entrar no mercado outras maquininhas, tipo a GetNet, a maquininha da UOL, que focava em pequenos empreendedores, às vezes a pessoa que não tinha nem funcionário, então era muito pequeno. E aí a rede teve esse desafio, porque eles tinham a maior parte do mercado, só que quando começaram a chegar esses players, eles começaram a perder mercado. Exatamente, e tinha ainda a questão que carteira virtual tava chegando com tudo, então meio que rouba o mercado das maquininhas e tal. E você tinha que criar alguma solução para isso, como tornar a rede, a maquininha, cada vez mais encantadora. Fazer que as pessoas continuem usando a rede com relação aos pequenos, médios empreendedores. Esse era o case. Era micro e pequenos empreendedores. Micro e pequenos empreendedores. Então, como fazer os micro e pequenos empreendedores parar de escolher a maquininha da UOL e escolher a maquininha da rede? E, cara, você procura isso no Google... Nossa, esse mundo de maquininha, você acha coisa, mas você não acha... sei lá, números de mercado, você não acha estratégia e tal, você só acha o anúncio pra você contratar a maquininha, não tem até nada parece, muito... tipo, Stone criou maquininha que vai bater contra o Itaú, Bradesco, Santander, você até acha, mas falta detalhe, falta coisa, pra se montar um case de trainee, faltava muita coisa. E aí eu fui atrás da minha fonte, que tava dentro do Itaú, que era nada mais, nada menos que o senhor Ricardo aqui. Falei, Ricardo, tem como você me ajudar, me dar uma mão aí, me indicar alguém pra conversar? Porque o case de trainee é isso.
Você precisa solucionar um caso, um case de negócio. Mas ele não te fala como, quais materiais você tem que procurar, onde você procura essas informações e tudo mais. Fala, só acha uma resposta. Você pode falar com as pessoas, pode ver na internet, pode experimentar, pode fazer pesquisas mesmo no mercado. Então vai lá no padeiro e pergunta o porquê que ele usa a maquininha do GetNet. Você pode fazer tudo isso. Eu falei, beleza, eu vou misturar um pouco de tudo, mas é legal ter um contato ali com uma pessoa do Itaú. E foi aí que eu te pedi, falei, tenta achar aí algum contato. Eu não podia te ajudar porque eu trabalhava com cartão de crédito, eu nem conhecia nada de maquininha. Aí você falou, nossa, eu tenho um amigo aqui na minha área, que é o Gui Assis. Ele já veio aqui, a gente já falou de feedback. Inclusive, clica no card se você quiser assistir essa live que a gente fez falando sobre feedback. E ele falou, nossa, tem o Gui, ele já foi de planejamento lá da rede, agora ele tá no IT, que o IT é carteira digital, então já tava ali no mundo, ele conhecia todos os extremos. Ele falou, vou te conectar com ele, vou te passar o WhatsApp, você conta aí sua ideia, tal. E foi isso, né? Você me passou o contato, eu fui atrás dele. Gui, valeu demais pelo seu tempo, tal. Vamos lá, esse é o case, tô pensando nessas coisas. E ele foi me dando ali um direcionamento, se fazia sentido a minha ideia ou não. E eu lembro que, nossa, eu mudei muito aquele case. E sei lá, eu tinha 5 dias pra montar por aí. Aí no penúltimo dia, à noite, eu mandei pra ele. Já sei. Vou mudar completamente, vai ser isso, e no final eu vou falar que o IT vai roubar o mercado das adquirentes, das maquininhas e tal. Trouxe uma ideia mó louca, mas eu tinha um raciocínio por trás. Aí ele, olha, veja bem, eu não iria por esse caminho, mas o seu raciocínio faz sentido, então pode ir. Falei, esse é meu jeito, Gui, vamos que vamos, se não der certo, não deu certo. E eu acabei passando desse case, só que eu não acabei passando na entrevista final do trainee. Parei ali. E ele foi lá conversar com você um dia, ou ele tava passando na sua área? Eu tava na área porque ele tinha acabado de sair da minha área pra ir pro IT. E aí ele passou lá, a gente começou a trocar ideia e tal. Ele falou, e aí, sua namorada, ela passou no trainee, como que foi? Eu falei, Gui, ela foi até a última fase, acabou não passando na fase final e tal. Só que, cara, ela curtiu muito o Itaú, todo esse processo de pesquisar e tal. Ela ficou muito interessada no Itaú, então agora ela tá buscando estágio. Ela tá começando a se inscrever nos processos do Itaú e tudo mais. Então ela quer começar a estagiar aqui porque ela curtiu mesmo o banco. E aí que ele me falou, caraca, sério, eu tô com uma vaga de estágio aberta, eu gostei dela e tudo mais. Aí começou a ligar os pontos. Daí ele falou, nossa, aí ele me mandou mensagem, o Ricardo falou que você não passou, tem uma vaga aqui, eu gostei muito do seu perfil, você topa fazer uma entrevista comigo? Eu falei, nossa, eu topo muito. Eu saí correndo, literalmente. Eu tava na BASF, já tinha dado meu horário. Foi pro mesmo dia a entrevista que eu falei pra ele. Se você chamar ela, pode ser que ela consiga fazer a entrevista hoje, que ela vai me encontrar aqui pra gente ir embora. Eu saí correndo na rua pra pegar o metrô. Eu cheguei suada, juro pra você. Só que daí eu fiz a entrevista, foi com ele e mais uma gestora. Aí eles falaram, olha, tem outras pessoas concorrendo nessa vaga, a gente já entrevistou outras pessoas, e o próximo passo aqui é conversar com a gerente. E ela vai dar o resultado final. Aí eu passei na entrevista com os gestores. E foi a entrevista com a gerente. E eu também passei. Então assim, não é que eu fui indicada que a aprovação estava garantida. Não, eles estavam me avaliando. É aquilo que você falou. Foi uma parte ali do processo foi eliminada, que é divulgar para o mercado, pegar o RH, demorar para detalhar a vaga, tal. Não, já fui direto ali. Eles foram direto à fonte e eu fui direto à fonte. E acabou que deu certo. E você ainda teve que fazer o teste de lógica, sim, além de tudo isso. Ainda tive que fazer o teste de lógica. Eles falaram, olha, não dá para ser contratado sem fazer o teste de lógica. Então eu fui lá, fiz, deu tudo certo, passei. E a minha última vaga dentro do Itaú, que foi de marketing, também foi uma indicação. Eu tava conversando com a minha gestora, falei, cara, meu sonho mesmo é trabalhar com marketing digital. E ali no IT não era exatamente isso. E ela gostava de mim, gostava do meu trabalho. O que ela fez? Ela ficou sabendo que tinha uma vaga de estágio em marketing aberta. Ela ligou pra gerente, mandou mensagem e falou, olha, a minha estagiária tá querendo ir aí. E também, entrevista com a gerente, com a gestora, e eu acabei passando. Nunca foi simplesmente uma indicação e logo em seguida aprovação.
teve todo um caminho e alguém botando a mão no fogo. Com certeza, e é muito disso que a gente falou, né? Cara, todas as indicações que a gente teve, a gente não tinha aquela pessoa como, tipo, alguém da sua família que indica, alguém que não sei poderosa. o quê. Alguém poderoso que indica. Não, foi a gente criando os nossos relacionamentos, a gente mostrando os nossos resultados pra ir alguém indicar a gente. Então a gente já mata aquilo de, não, você precisa ter alguém da sua família que conheça alguém pra poder te indicar. Cara, isso praticamente não pega mais no mercado hoje em dia. Óbvio que, cara, é um diretor indicando alguém, talvez algumas empresas ainda provavelmente vão dar alguma coisa assim. Mas no geral, você não precisa ter aquele QI de algum amigo da família, tal, pra te indicar. Não, é você conseguindo mostrar o seu trabalho. E a gente já mata isso daqui também de que, puta, só entra quem é indicado. Não, quem é indicado vai ter uma chance de participar do processo seletivo. Então, talvez a pessoa pulou a fase de currículo, mas ela ainda vai ter que fazer entrevista, ainda vai ter que ver se dá match e tudo mais. E aí a gente vai entrando aqui, ó, tem até anotado o nosso cronograma, que, cara, tem jeitos errados de você pedir indicação. Então a gente falou aqui de que às vezes a pessoa só chega e manda mensagem pra gente no direct, me indica? Não vamos indicar porque a gente não te conhece. Pros nossos alunos, se a gente viu que a pessoa tá aplicada e tal, e a gente viu que tem uma pessoa do nosso networking precisando de uma vaga, a gente sabe que a pessoa quer aquela empresa, óbvio que a gente vai indicar. Então tem muito dessas coisas. E você falou aqui do modo CDP, né? Vamos explicar um pouquinho mais do CDP. O CDP é o nosso método cara de pau, que a gente foi desenhando algumas estratégias para você conseguir justamente ir criando valor para as empresas, chamar a atenção das empresas e conseguir criar a sua própria indicação. Que foi isso que o Vini usou, é isso que a gente faz alguns alunos usarem. E, cara, o CDP, ele funciona muito se você faz ele certo, seguindo a estratégia. Porque aí muita gente fala, CDP, beleza, fazer um currículo bonitão, sair chamando todo mundo no LinkedIn e mandar meu currículo. Não, isso não vai funcionar. Isso funcionou com o Vini, quando ele chamou o CFO do PicPay no LinkedIn, mas por quê? Ele tava com uma estratégia de abordagem, ele usou a estratégia certa pra conversar com o cara, os gatilhos certos pra conversar com o cara, tinha o currículo certo, bem desenhado pra chamar atenção e tudo mais. Então não adianta você sair chamando todo mundo igual louco pedindo indicação, porque não vai funcionar. Tem gente também que acha que é só ter o e-mail. Nossa, tem o e-mail de todo o RH, o e-mail de todos os gerentes e vou mandar um e-mail pra cada um com o mesmo texto, falando a mesma coisa e pronto, 1 hora. É a mesma coisa que panfletar currículo. Total. Só que você tá panfletando só pra uma, pra várias pessoas. Total. E aí tem essa fase inicial, né? Puta, beleza. Você conseguiu aqui alguém que te indicasse de alguma forma pro processo seletivo. Só que é o que a gente falou. Indicação não é garantia de aprovação. Não necessariamente você vai ser aprovado. Você só vai ter um olhar diferente pra você, talvez pular a primeira etapa do currículo. Mas teve até um caso de um amigo nosso que você indicou e que não deu muito bom, né? Explica aí como que foi esse negócio. E aquele negócio, voltando um pouquinho que você falou, não é porque alguém da família indicou algum amigo que vai funcionar. Uhum. Nesse exemplo que eu vou dar é o seguinte, meu irmão, que eu contei no outro podcast, que ele virou gestor super rápido, inclusive ele trouxe uma atualização de idade, ele falou que começou a estagiar com 20 anos e virou gestor aos 23 anos. E você tinha falado 25 no outro. Eu falei 25, 21, zoei total e ele me corrigiu. E aqui é o seguinte, ele tava como gestor e tava rolando um processo seletivo pra Valeo, que a Valeo, cara, ele tava me explicando, acho que é uma das maiores empresas lá da França, e tudo que tem carro, até na Tesla, tem peça da Valeo. Caramba! Eu imaginava isso, também fiquei chocada. E ele falou que tava com um processo seletivo aberto, e um amigo meu ia concorrer lá. E ele tava precisando de estágio e tudo mais. E era um amigo muito próximo. Então eu falei, quero ajudar, quero fazer o menino conseguir um estágio finalmente. E eu falei pro meu irmão, mandei mensagem pra ele. Falei, Caio, tem como indicar um amigo meu? Ele tá precisando de estágio, o moleque é super bom, ele é ligeiro, tal. E ele me perguntou, você tem certeza que ele é bom? Falei, sim, Caio, meu amigo, parceiraço, ele é bom, o moleque é bom e tal. Falou, beleza. E meu irmão é curto e grosso. Ele falou, beleza, eu vou indicar. Aí ele pediu o currículo e ele participou do processo seletivo normal e tudo mais. Chegou na parte de dinâmica ou entrevista, acho que era dinâmica. Era dinâmica? Era. Aí beleza, era presencial, né? Chegou todo mundo na dinâmica. Nisso meu irmão mandou mensagem na hora. Eu falei, pai amado, o que aconteceu? Aí ele é com caps lock. Eu não acredito! Seu amigo veio aqui de moletom rosa, numa sala que tá todo mundo de branco, preto, cinza, azul. Ele é o único que se destaca, ele tá de moletom! Eu
Ele falou, não acredito, todos os meus amigos, que a vaga não era pra área dele, era pra uma área dos amigos dele, dos outros gestores. Falou, todo mundo aqui tá me zoando, eu não acredito, eu nunca mais vou indicar ninguém que você falar, pedir pra eu indicar, nunca mais vou acreditar em você. Em questão disso, tá? Deixa claro aqui. Parou de ser seu irmão, né? Mas ele ficou puto num nível que daí ele me explicou. Ele falou, cara, quando você indica, no caso, quando eu indico, o processo seletivo vai rolar normal. Mas por eu ter indicado que as pessoas confiam em mim lá dentro, todo mundo vai olhar praticamente pra ele. Vai olhar com um olhar diferenciado. Vai ter todo mundo falando, beleza, mas já é inconsciente. Quando você coloca na cabeça, por exemplo, alguém indicou que o café é bom. Na sua cabeça, aquele café é bom, você vai experimentar ele com um detalhe especial. Então, se tá falando que o menino é bom, vai todo mundo prestar atenção em cada palavra. Só que se ele chegou já cagando no pau, meu irmão pode ter perdido uma credibilidade e logo ele falou que não vai mais acreditar em mim em questão de indicação de vaga. Então você vê que você vai quebrando uma cadeia e tanto que eu briguei com esse moleque. Eu falei, mano, eu não acredito. Gerou treta, na verdade. Gerei treta, foda-se. Não, mas é que eu fiquei muito puta porque é muita gente em jogo pra ajudar uma pessoa. Então, esse é o cuidado que você tem que ter. Se você vai ser indicado, é um negócio que a gente fala muito pros nossos alunos. Mesmo, você tá sendo indicado, você tem que ser o mais preparado daquele grupo de pessoas, dos seus concorrentes. Você tem que entender sobre a empresa, você tem que ter um currículo diferencial. Você tem que manjar da sua história, porque vai estar todo mundo olhando pra você. Total. E essa história aqui, ela ilustra muito bem tudo que a gente falou, né? Então, primeira coisa, você não precisa ter nascido em berço de ouro pra conseguir indicação. Cara, é como você desenvolve sua rede de contatos. Esse amigo, a gente tinha contato com ele na faculdade, já tinha feito trabalho com ele, tinha visto que o moleque era esforçado, que ele era bom, e aí você indicou, não sendo da família dele. Então, já não precisa de uma rede de contato super foda. O segundo ponto indicação não garante aprovação. Então ele foi indicado, só que, não garantiu a aprovação dele. Se ele não mandou bem no processo, não vão contratar ele só porque foi indicado. Ele nem seguiu pra etapa de entrevista. Já foi cortado na dinâmica porque ele foi de moletom e não encaixava com a empresa. E o outro ponto é justamente aquilo. Cara, quando você indica alguém, você tá colocando a sua mão no fogo pela pessoa. Então você colocou a sua credibilidade em risco com o seu irmão irmão colocou a credibilidade dele em risco com a empresa, com os outros gestores da empresa. Então tem que tomar muito cuidado. Se você conseguiu com que alguém te indicasse, cara, honre o que a pessoa fez por você, porque é o nome dela que tá em jogo ali também. Então é por isso que a gente toma muito cuidado quando a gente vai indicar algum aluno. A gente só indica os alunos que a gente vê que são bons, que estão preparados, que vão mandar bem, porque é o nosso nome em jogo em cima daquela indicação. Então já deu pra exemplificar tudo aqui. É o nosso nome em jogo, o nome da pessoa que tá indicando, então tudo vai voltar. É que nem quando você tá no trânsito e bate. É sempre a culpa de quem tá atrás. Então a culpa de quem pediu indicação, de quem indicou pro RH. Então vai voltando tudo. Com certeza. Mas a pessoa deve estar pensando, beleza, mas não sei como pedir indicação. Então vamos dar aqui uns próximos passos para você conseguir a sua indicação. A gente não vai conseguir explicar o método CDP aqui, o módulo CDP inteiro, porque isso é quase que um módulo dentro do curso, a gente aprofunda muito isso, mas vamos trazer aqui algumas coisas. O primeiro seja interessado para ser interessante. E seja interessado antes de ser interesseiro, né? Que a gente mudou um pouquinho a frase. Mas o que isso significa? Vamos explicar. Cara, seja interessado pra ser interessante. O cara que me indicou quando eu fui lá no evento do Startup Weekend, cara, eu tava super interessado no negócio. A gente tava... Eu parei um final de semana inteiro junto com ele pra me desenvolver, pra aprender sobre o mercado e tudo mais. Então eu tava sendo interessado. Ele viu, falou, caraca, o moleque tem 19 anos, parou um final de semana dele, que ele podia estar bebendo, podia estar na balada, podia estar em rolê, e tá aqui com um monte de tiozão pra aprender um negócio, tipo, pra se desenvolver, pra criar uma ideia, aprender sobre negócios. Então ele viu que eu era interessado. Cara, quando você vê uma pessoa interessada, uma pessoa que tem vontade de aprender, de se desenvolver, de tudo mais, você vai querer ajudar essa pessoa. Então essa daqui já é a primeira coisa, né? Você conseguir se mostrar interessado diante das outras pessoas. E aquela frase que você falou, seja interessado antes de ser interesseiro, tem uma frase, na verdade, uma historinha muito legal que resume isso muito bem, que é de um mentor meu, que ele falou o seguinte. Ele trabalha com tráfego de internet, então toda essa parte de Facebook, Google, YouTube e tudo mais. E ele falou o seguinte,
direto na minha caixa de mensagem, eu recebo alguém pedindo trabalho. Ah, deixa eu trabalhar aí como seu designer. Ah, deixa eu ser o editor do seu vídeo. Ah, deixa eu ser isso, me contrata. Falei, meu, galera, só querendo ser interesseira, nem dá oi. Já chega no pá, pá, pá. Isso a gente recebe demais. Sim. Tem gente que não dá nem oi e pede pra ser indicado. Assim, uns negócios absurdos. E ele falou o seguinte, pra mim isso é um bando de interesseiro. Só que teve uma pessoa que eu contratei, que é meu atual designer, que foi o seguinte. Ele percebeu ali que eu não tinha direito meus posts no Instagram, que era meio mal feito e tudo mais. E ele queria mostrar o trabalho dele. E ele fez isso da melhor forma. Ele foi lá, pegou um tema que eu já tinha falado, criou um design, criou um post e me mandou. Falou, Tó, usa aí, pode usar de graça se quiser e começa a usar. Só que ele falou, nossa, por meses eu não vi aquela mensagem. Depois de alguns meses, depois, sei lá, 3 meses, ele fez um outro post de uma coisa que eu tinha feito. Falou, olha, pode usar, fica à vontade, usa aí aqueles lá que eu te mandei também. E foi aí que ele viu. E ele falou, cara, era muito bom o trabalho dele. E eu usei e deu muito bom. A galera curtiu também, teve um engajamento muito legal. E o que eu fiz? Essa pessoa foi interessada antes de ser interesseira. Ela agregou valor antes de pedir alguma coisa. Então, eu comecei a curtir o trabalho daquela pessoa e eu contratei. E hoje ela é uma das pessoas que mais ganham aqui na minha empresa. Então, tem muito disso. Você não vai chegar no LinkedIn e sair comentando no post de todo mundo. Me contrata, meu sonho é trabalhar aí. Ou fazer um post. Nunca sou contratado. Aí marca @Ambev, @Mercedes, Pede pra galera, clique 2 vezes na imagem pra me ajudar e curtir. Não é assim, cara. Qual é a forma que você pode agregar valor antes de pedir alguma coisa? A gente tem aluno que manda mensagem pra gente e fala, putz, eu vi um negócio que vocês escreveram lá, que se a gente pega na teoria de programação, não é exatamente aquilo. Então, isso pode estar passando uma informação, mas só vim aqui avisar. Cara, tá agregando valor sem a gente pedir nada. Nada em troca, tá ajudando antes de pedir ajuda. Então, isso são detalhes que você nutre um networking. Total. Então a dica aqui de próximos passos é: busque desenvolver o seu networking, a sua relação com as pessoas. Então, cara, como que você pode fazer isso? Dentro da faculdade, com as pessoas que você tem contato, com seus professores, participando de evento, participando de um monte de coisa. Nossos alunos, por exemplo, todo mundo que tá lá, a gente fala pra galera, meu, você tá entrando aqui, você vai fazer parte da comunidade e do grupo de alunos. E, cara, você entrando aqui, você vai ter contato com todo mundo que tá aqui dentro. E pode acontecer de uma pessoa... Quando eu entrei no Itaú, logo em seguida eu recebi o e-mail. Parabéns, você foi aprovado. Tem algum amigo que você acha que tem a nossa cara? Indique pra gente. Então já vinha ali a possibilidade de indicar. E a gente fala pros nossos alunos, meu, vocês não estão aqui, vocês não tem que pensar em se relacionar só com a gente. Vocês têm que aproveitar esse grupo de networking, porque quem tá aqui vão ser os estagiários das grandes empresas amanhã, vão ser os analistas, os gestores das grandes empresas no futuro. Então aproveitem essa oportunidade aqui pra vocês gerarem networking entre si e um dia isso poder ser relevante, sabe? Então tem várias formas que você pode fazer pra nutrir o seu networking. E a próxima dica é justamente você buscar começar a trabalhar o seu LinkedIn dessa forma. Então começa a produzir conteúdo, usa o seu LinkedIn sem ser a pessoa que só fica postando certificado e sem ser a pessoa que fica postando, ai, me contrata, ai, as empresas não me avançam no processo. Não, meu, é você ser interessante antes de pedir alguma coisa. Então essas são as 2 dicas matadoras que eu dou aqui. Você tem mais alguma? Falando um pouco mais do LinkedIn, todo mundo que tá no LinkedIn é para criar uma rede de valor, é para entrar em alguma rede de valor. Então, as pessoas estão lá para ter algum conhecimento a mais. Então, ninguém quer ver qual certificado você concluiu, que você ganhou, que você conquistou. Eles querem ver o que você tem para ensinar, qual que é algum insight que você tirou. Então, se vocês acompanharem os nossos alunos, vocês estão vendo que a gente tem um encontro, posta um insight. Indicamos algum livro, posta algum insight. É isso. Agregar valor. Seja interessado antes de ser interesseiro. Seja interessado para ser interessante. Essas são as frases aqui desse podcast. Animal. E se você ouviu esse podcast até o final e ainda não segue a gente no Instagram, não segue a gente no YouTube, você tá de bobeira, você tá um passo atrás do seu estágio foda. Então já vai lá no Instagram, @estagiario.senior. A gente todo dia tá fazendo story, respondendo caixinha de pergunta, tirando dúvida. Todo dia tem conteúdo novo lá. No YouTube também, toda semana a gente posta podcast, a gente posta dicas de processo seletivo, de estágio e tal. Então, entra, segue a gente em todos os outros canais, porque isso com certeza vai te ajudar a se preparar para conseguir o seu estágio foda. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e tamo junto, até o próximo podcast.